Neste vídeo nós vamos desmistificar aquela crença que a maioria das pessoas tem quando estão iniciando na internet, quando pensam em criar conteúdos e aí fica naquela: eu não vou começar a criar conteúdo agora porque eu ainda não me sinto especialista. E aí o que acontece é que a gente nunca está pronto, a gente sempre adia começar a criar conteúdos, porque o termo especialista pode ser uma cilada, no sentido da gente sempre estar aprendendo e nunca se sentir preparado para, de fato, nos considerarmos autoridade em alguma coisa. E aí vem a síndrome da impostura, né? Que eu já falei em outros vídeos, inclusive. Hoje eu vou te mostrar que você pode sim começar a criar conteúdos na internet e vou mais além, que você pode começar a fazer suas primeiras ofertas. Isso quer dizer dinheirinho no bolso, ainda no processo inicial ali, até você se tornar especialista de fato, tá? E vocês vão entender o porquê. Vamos para o nosso compartilhamento de tela, que eu tenho muita coisa para poder informar para vocês, para poder mostrar, compartilhar, muita informação legal. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas que estão iniciando na internet, que querem começar a criar conteúdos? É que elas vêm com uma bagagem, vamos imaginar uma mochila nas costas. Eu não sei se eu vou ser muito clichê e trazer uma analogia meio batida, mas vamos imaginar, só para ficar mais lúdico. Essa mochila vem cheia de crenças limitantes. Por quê? Ela causa um peso tão grande para aquela pessoa que a pessoa vai fazendo assim, ela vai ficando corcunda, com aquela mochila pesada. E ela vai fazendo: ai meu Deus, não consigo. Você tá nessa ponte aqui, você tá nesse ponto, e você precisa atravessar a ponte para poder conquistar o seu objetivo que tá aqui. E aí o que acontece? Com o peso dessa mochila, faz com que a ponte se torne um risco, né? Você pode cair, porque a ponte pode arrebentar pelo peso. Se você deixar a mochila, você consegue ir. Vamos imaginar que a ponte seja o processo para você chegar até o seu objetivo. Se você deixa essa mochila de crenças limitantes aqui e você caminha levemente, você chega e você conquista o que você gostaria de conquistar. A mesma coisa é aqui, né? O que teria nessa mochila? Afirmações e perguntas que só causam barreira, né? Dificuldade para a gente poder começar algo que a gente gostaria. Então, quem quer consumir conteúdos de quem está começando? As pessoas não querem aprender com aprendiz. Então, essas verdades absolutas na nossa cabeça que nos distanciam do que a gente realmente precisa fazer. Aí, o que acontece? Gera um ciclo da paralisia. Este ciclo da paralisia, por que é um ciclo? Como vocês podem ver aqui na imagem, começa de um ponto, vai para outro e deste ponto inicia novamente no primeiro ponto. Então fica nesse ciclo sem fim até que você possa mudar sua mentalidade, mudar suas ações para que os resultados sejam diferentes. Então não começo porque não sou um especialista, mas também não me torno um especialista porque eu nunca começo. E aqui eu estou dizendo é especialista digital. Se você, sim, é um especialista porque você se formou, você fez especializações que te tornaram especialista na área que você trabalha, na sua profissão, ok. Mas agora tem que levar todo esse seu conhecimento, toda essa sua autoridade do offline para o online. Às vezes, sabe o que acontece? E às vezes até me causa um pouco de revolta também. Quer dizer, me causava, né? Agora eu consigo entender de maneira mais clara. É que aquela pessoa estudou um monte, se esforçou, fez várias especializações. É uma pessoa que é bem esforçada, que estuda, que lê, não sei o quê. Mas se aquela outra pessoa se destacou na internet porque ela é uma melhor comunicadora e consegue vender o seu peixe, ela vai estar ganhando muito mais clientes, consequentemente mais dinheiro, do que aquela pessoa que fez milhares de especializações, mas não consegue vender o seu peixe na internet. E aí eu trouxe uma frase que resume tudo isso, que seria: você não precisa ser um especialista para começar, mas você precisa ser um bom comunicador e trazer valor real para a sua audiência. Então também não adianta isso daqui ser só um charlatão, apesar de que há muitos charlatões que dizem que faz e acontece e que vendem muito, né? A gente conhece um monte na internet. Mas
Aqui eu estou fomentando, né? Eu estou incentivando que vocês sejam, de fato, um pouco dessa pessoa aqui, né? Até bastante estudiosa, esforçada e tal, mas também seja uma boa comunicadora e saiba vender o seu peixe. E para isso a gente precisa da internet. Eu acredito que a gente precisa da internet. Há outras formas? Sim, mas pra gente atingir mais pessoas e não ficar só naquele, sei lá, na sua cidade, no seu bairro, ou prospectando, ou o que seja, tem que trabalhar na internet. Assim a gente consegue crescer. Isso eu tô falando por experiência própria. Eu já tive salão de beleza e só atendia o pessoal ali do bairro. Depois que eu fui pra internet, eu nem imaginava. Eu nem imaginava que eu pudesse atender tanta gente e fazer vários negócios em cima disso, da internet. Não só meus serviços, mas vender produto físico, vender, sei lá, o meu espaço na internet com os meus vídeos, né? Assim, publicidade e tudo mais. Então, assim, abriu um leque de opções de negócios para mim que eu nem imaginava. Bom, vamos lá. Por que temos esse ciclo da paralisia? E daí eu trouxe um livro que eu descobri aqui por acaso, no Kindle da Espanha. Eu comprei essa versão aqui em espanhol, mas eu trouxe também a versão em inglês, porque eu acho que dá para comprar pelo Kindle do Brasil. Mas não tem versão em português. Mas eu vou trazer um trechinho aqui, traduzido, para que a gente possa entender o porquê que este livro foi importante aqui para mim. Tudo que está fora do nosso pequeno mundo, quer dizer, da nossa bolha ali de proteção, faz com que a gente se sinta com medo, né? Nos assusta, porque isso não é familiar. Então, tudo que sai da nossa zona de conforto, tudo que a gente tem que iniciar, né, em algo novo, claro que vai causar medo. E o medo é normal. Mas aí ela vai elaborando, falando um pouco do medo do fracasso e tal. E tem um momento que ela fala da Nike, né, que ela cita o slogan Just Do It, que é apenas faça. É a hora de parar de perder horas tentando decidir o que fazer. Apenas faça, assim como o slogan da Nike, né? Se sair como você queria, ótimo. Caso contrário, você aprenderá algo no processo que o ajudará a crescer. Esqueça a perfeição, busque o progresso, e isso significa aprender algo valioso todos os dias. As coisas acontecem naturalmente, inesperadamente e imperfeitamente. Tapa na cara, bora lá, bora fazer. Sai dessa frescurice de tem que estar tudo perfeito, de tem que estar na hora exata. Faça, curta o processo e aprenda cada dia um pouquinho mais. Eu tô vendo aqui que esse vídeo vai ficar enorme. Eu sempre subestimo o tempo do vídeo. E eu criei todo um texto, porque eu sou assim, eu sou do texto. Vou tirando tudo da minha cabecinha, né? Eu gosto muito de escrever, então acho que dá uma alinhada no meu pensamento e tudo mais. E eu tô vendo que tem muita coisa que eu poderia compartilhar em outro vídeo, ainda falando sobre autoridade e ser especialista e tal, contando um pouco dessa experiência que foi vender meu primeiro produto digital, ainda não me considerando especialista. Então eu vou trazer este vídeo depois para que a gente possa entender como foi esse processo, como eu me senti, o que eu aprendi com toda essa jornada e como foi que eu consegui vender e ainda assim ganhar dinheiro com um produto que eu ainda me senti insegura de vender, de oferecer. Mas consegui vencer essa barreira e consegui sim ter resultados com eles. Trouxe aqui um gráfico, eu adoro gráficos, tabelas, planilhas, tudo que é visual para que a gente possa conseguir entender o conceito. Eu amo. Bom, temos aqui essa coluna que representa o iniciante, o explorador, o guia e a referência. Isso em ordem, né? A gente quer chegar lá, referência. E aqui embaixo é o nível de experiência. Só um parâmetro aqui para a gente seguir. O eixo na horizontal representa a experiência e a consistência na criação de conteúdo ao longo do tempo. O eixo na vertical representa a autoridade percebida, né, como a audiência vê o criador de conteúdo. E aqui, como vocês podem perceber, temos um intervalo em cada fase. Esse intervalo numérico indica a progressão, mas o tempo para avançar não é linear. Isso quer dizer o quê? Que não basta somente seguir uma linha reta até o nosso ponto-alvo, que seria a referência. Por quê?
Porque do iniciante, a gente sai da estaca 0 e vai mais ou menos aqui à estaca de 1.8, vamos dizer que seja isso, para chegar ao estágio do explorador. Então tem que percorrer todo esse processo aqui, né? É lento, demora mais para sair do 0, porque a pessoa está aprendendo, está testando, está ganhando consistência. E essa fase é um crescimento lento e gradual. O iniciante enfrenta muitos desafios iniciais, como a falta de confiança, a indecisão, o medo da exposição. Então, aqui, eu nem faria aqui uma linha reta, eu faria uma linha assim, ó. E aí vai lá para baixo, vai lá para cima, faria outro gráfico em cima desse gráfico. Porque a pessoa, às vezes, desiste no meio do caminho, depois ela volta, depois ela toma coragem. E é assim, é um processo. Não é uma linha constante. Quando a pessoa chega a este estágio, que é o do explorador, ela consegue avançar muito rápido para se tornar um guia. Porque a pessoa, quando sai daqui para aqui, ela já tem um direcionamento, ela consegue crescer mais rápido. A fase inicial da falta de confiança, das incertezas, da indecisão, já passou. Ela passou por todo esse processo aqui de errar, aprender, tentar trabalhar a autoestima dela. Então, nesse estágio para este, a pessoa acelera mais rápido. Isso é equivalente a mais ou menos, se aqui é referente a 1.8 e aqui suponhamos que seja a 2.3, o que ela cresceu aqui seria por volta 0.5. Diferentemente daqui, aqui levou 1.8 e aqui, nesse estágio do guia para referência, que é o nosso objetivo, se nos tornarmos uma referência, já desacelera um pouquinho, não é tão rápido, porque para se tornar referência exige um pouquinho mais do criador, porque precisamos trabalhar ali os ajustes para a construção do método, refinamento, e isso leva um pouquinho mais de tempo do que no meio do processo. Aqui vamos colocar que seria mais ou menos uns 7, saindo do 2.3 ao 3, que seria mais ou menos aqui 2.7. Este processo aqui é cansativo, é trabalhoso, é desgastante, mas quando a gente consegue avançar, a gente pega no tranco e o negócio vai subindo. Agora vamos lá para a explicação, que temos aqui tudo mastigado. E eu trouxe um exemplo prático aplicado ao nicho, né, ou a categoria, como vocês quiserem chamar, de produtividade e organização, né? Produtividade, rotina. E neste nível, o que a gente pode fazer? A gente pode compartilhar através dos conteúdos, através de vídeos, de desafios, tentativas, de como melhorar a rotina. E eu vou estar sempre nos meus conteúdos incentivando vocês a criarem conteúdos para o YouTube. Aqui você consegue se tornar uma especialista, uma autoridade muito mais rápido do que em plataformas de vídeos curtos. Criar vídeos mostrando como está sendo o desafio de melhorar a rotina, né, as tentativas. De repente você só compartilhar ali pequenas conquistas, mas sem se posicionar como expert. E quer dizer expert, como especialista. Não se posicione como especialista se você não for. Seja honesto com a sua audiência. Sempre a honestidade é a melhor maneira da gente trazer confiança mesmo, né, para as pessoas que nos assistem. Nossa, meu português hoje tá lindinho. Aí eu trouxe algumas ideias de vídeos para que vocês possam ver como funciona. Por exemplo, tentei planejar minha semana no papel e aqui está o que funcionou ou o que não funcionou. Estou tentando o método Pomodoro para focar melhor. Aqui estão minhas primeiras impressões. Então, assim, tentando, me desafiando, minhas primeiras impressões, o que funciona, o que não funciona, né? Quer dizer, as tentativas. Então, isso funciona muito neste nível aqui, para que as pessoas possam te acompanhar. Porque, por exemplo, quando ela começa a consumir conteúdos de uma pessoa que está num patamar muito acima, ela pode até, inicialmente, ter aquela visão de inspiração, né? Eu quero ser como fulano, ciclana. Aquilo ali motiva.
Depois que ela começa a consumir conteúdo daquela pessoa e aquela pessoa se posiciona de uma maneira muito distante, inclusive eu falei sobre isso nos stories esses dias, né? E apontando o dedo, você não faz isso porque você é uma preguiçosa, isso no nicho aqui da produtividade e rotina. Isso faz com que as pessoas se afastem, porque elas falam, gente, eu não consigo. A pessoa tá me fazendo me sentir mal, pior do que quando eu entrei. E aí, o que acontece? A pessoa se sentindo mal nesse processo, ela vai tentar se conectar com uma pessoa que está no mesmo nível do dela, e aí fala, fulano aprendeu isso, também eu posso aprender porque eu também tô nesse mesmo nível. Então, é um nível assim, é um processo de identificação entre o criador e quem tá consumindo. Que aí vocês vão crescendo juntos, podem fazer uma comunidade de outras pessoas que estão começando também, umas conversarem com as outras, e até no próprio comentário, por exemplo, do YouTube, né, que as pessoas são mais ativas ali, comentando, deixam textos mais longos. As pessoas estão no YouTube porque elas querem aprender, porque elas querem se conectar mais a fundo com as pessoas, elas não estão só ali passando o dedo de qualquer jeito, tipo, ai, tô com preguiça. Ai, tô entediado, sabe? A pessoa que tá nesse modo, ela não vai ter muita paciência de ficar ali comentando um monte. Tem as suas exceções? Tem. Mas eu acredito que no YouTube ele tem essa imersão, sabe, ao conteúdo. E daí a pessoa, ela acaba se conectando mais nesse processo inicial. Isso acontece muito. Mas não quer dizer que não vai se conectar com os outros níveis também, né? Aqui de autoridade, claro que não. Então, nesse estágio, a pessoa não precisa ensinar nada, apenas documentar a sua jornada, né? E isso gera identificação, engajamento, né? Construindo a sua presença no digital. Aqui você não vai vender nada, tá? Não vai ensinar, só vai mesmo construir sua presença no digital, conectar-se com pessoas. Aí nós temos o explorador, que vem logo depois do iniciante. Quando isso acontece? Não temos, assim, uma regra de quando uma pessoa passa de iniciante para um explorador, mas conforme ela for melhorando o conteúdo, melhorando o que eu digo assim, né? Avançando com o seu tipo de conteúdo, que eu vou dar exemplos aqui, as pessoas já vão começar a ver que tem uma coisa diferente, que ela já não tá só compartilhando o início, né? Uma hora ela tem que já começar a avançar. Então, ela vai estruturar mais os seus aprendizados e fazer as suas primeiras ofertas. Então, vamos lá, preste atenção. Criar conteúdos com dicas mais organizadas, né? Baseadas na sua experiência, claro. Explicar o que aprendeu e como adaptou ao seu dia a dia. Primeiras vendas já são possíveis desde que a audiência perceba valor e o criador seja transparente sobre o seu nível de conhecimento, né, e não se comportar como especialista. A mesma coisa que o iniciante. Ainda você não é especialista, apesar de estar, de repente, vendendo um e-book, de repente, vendendo um passo a passo, um checklist, alguma coisa assim, que você aplicou e viu que funcionou no seu dia a dia. Você ainda não é um especialista. Você é apenas um explorador que está conseguindo estruturar melhor os seus aprendizados. Se você já tem este nível de estruturar os seus aprendizados, nível de repente, mais técnico, até mesmo porque você lê muito, você aprende muito, está sempre se esforçando já há muito tempo no offline, já inicia assim, já inicia desse ponto. Intercalando novos métodos, né, novos aprendizados, novas impressões de aprendizados que você esteja conhecendo, mas já trazendo aprendizados mais estruturados que você já conheceu no passado. Você pode ir mesclando sem começar do absoluto zero. Isso daí é muito relativo, né? Não é uma regra que você tenha que seguir. E aí, quais são os tipos de conteúdos que você pode criar neste nível aqui de autoridade? Seria 5 coisas que eu aprendi ao tentar planejar minha rotina semanal. Este planner realmente ajudou a organizar meu dia? Análise depois de 30 dias. E aqui, gente, joga na inteligência artificial, vai te dar um monte de exemplos de títulos de vídeos. Hoje em dia é muito mais fácil de criar conteúdos do que quando eu comecei. Tu tinha que ralar ali, né? Fazer pesquisa, ver o que estava funcionando, o que não estava. Apesar de ainda indicar isso, né? Fazer essa pesquisa do que funciona, o que não funciona na plataforma, quais são os temas que são mais relevantes.
e tal. Mas você já pode começar, tô um bloqueio criativo. Joga na inteligência artificial para que, né, facilite o processo. Sobre as vendas, vamos lá. Pode ser um pouco polêmico, porque pode ter gente que não concorde com a minha visão. Estamos com aquele mesmo probleminha de iluminação. Já está escurecendo, mas vamos prosseguir. Então, sobre as vendas, é possível, nesse estágio, oferecer algum produto, um produto digital, um produto físico, o que quer que seja. Mas aqui, o que gera confiança para a pessoa comprar não é a autoridade, obviamente, mas a transparência e a entrega do valor, né? A pessoa está te acompanhando, está assistindo vários vídeos seus, teve aquela conexão emocional, que tudo é muito psicológico quando se fala de venda, tá? Tudo para tudo é muito psicológico quando se fala de ações do ser humano. Muita gente desdenha, né? Ai, é coaching, ai, não sei o quê. Mas tudo vem da mente, da psicologia, então é muito importante a gente entender isso. E por isso que me fascina tanto falar sobre isso. Inclusive em todos os meus vídeos eu trago aqui, né? Mas vamos lá, vamos focar. Se você é transparente, se você é honesta e você está entregando algum valor já nos conteúdos gratuitos, a pessoa vai falar, nossa, eu me conectei tanto com essa pessoa, eu gostei da forma como ela explica, como ela exemplifica, tem um raciocínio legal, tem uma linguagem bacana, valores parecidos com os meus. Gosto dessa pessoa, gosto de como ela, né, a visão de mundo dela, e aí você também tem que trazer aí não aquele conteúdo muito técnico, tem que trazer suas opiniões, os seus valores, né, seus interesses, enfim, para que possa conectar com outros seres humanos. É isso que a gente precisa. A partir dessa entrega de valor, a pessoa vai se sentir à vontade para poder comprar de você. Claro, né, dentro de um valor, né, de grana, agora que eu tô falando é grana, não valor percebido, né, de benefícios, mas de grana, você vai cobrar um preço que seja adequado para o seu produto. Daí aqui, neste nível, geralmente os produtos, né, digitais, o que você for vender de educação, no caso, eu tô dando exemplo de uma pessoa que fala de produtividade, então geralmente ela vai vender de repente um planner, que for produto físico, mas eu foco mais em infoprodutos, porque eu acredito mais em infoprodutos, eu acho que isso é muito mais escalável, o retorno é muito maior. Eu já tive loja de produtos físicos, eu acho bem mais difícil da gente atingir, né, os nossos objetivos financeiros aqui com produto físico, não teria novamente. Mas a partir dessa minha ideia, né, em relação a produtos digitais, os produtos têm que ser mais práticos, né, assim, mais diretos, um checklist, ou um passo a passo, ou um template no Notion, por exemplo, um e-book, que seja, né, por exemplo, aí, um e-book, guias, workshops, cursos introdutórios, e eu trouxe aqui esses exemplos. E o público-alvo tem que ser os iniciantes. Então, se você já está no nível de explorador, né? Se você está ali... Aí eu trouxe até uma analogia que foi uma seguidora que trouxe para mim e eu achei o máximo. Você está no ponto B. Existe o A, você já passou pelo A. O seu objetivo é chegar no Z. Mas por que não? Você do B, você não pode ajudar a pessoa que está no A? Pode, desde que você seja transparente em dizer que você não sabe do B ao Z, mas que você sabe o A. A transparência e a honestidade é a melhor coisa para a gente poder construir a nossa autoridade aqui na internet. E aí vamos para o guia. O guia, ele já consegue ensinar de forma estruturada, né? Ele já consegue também expandir a sua monetização. Já consegue criar conteúdos e produtos digitais um pouco com um ticket um pouco mais alto, porque já tem um valor percebido, né? Um valor agregado dos seus conhecimentos maior. Então você já está ali a um passo mais próximo de se tornar referência do que você fala. Que neste nível a gente já consegue ensinar métodos de forma mais organizada, com exemplos mais
aplicáveis. Isso que eu tô fazendo aqui, por exemplo. Criar cursos, workshops e treinamentos mais completos. Começa a ajudar outras pessoas com conteúdos mais detalhados. Por quê? Também tem aquela questão de saber se comunicar melhor, de ter raciocínio mais lógico, mais assertivo, de saber comunicar de forma mais direta, objetiva e estruturada do que uma pessoa que está iniciando agora, né, na internet, falar com a câmera, de lidar com pessoas e tudo mais. Claro que tem suas exceções, obviamente. Exemplos de conteúdos dentro desse nicho que eu trouxe para vocês. Como criar uma rotina matinal que realmente funciona. Passo a passo para iniciantes. O método GTD explicado de forma simples para quem quer mais produtividade. E o diferencial desse estágio é que as vendas são mais estruturadas, né? Aqui a pessoa pode oferecer com mentorias, programas mais detalhados e até soluções premium. A audiência já confia no criador, pois ele entrega conteúdos aplicáveis e organizados. E aqui, o grande diferencial de uma pessoa que estar no ponto guia, né, no nível guia e no nível referência, é que no nível guia, ela ainda não criou o seu método próprio. Mas ela pode sim pegar o método GTD, que é do David Allen, por exemplo, e aplicar com uma pessoa. Tipo, eu aprendi, eu tenho resultados na minha vida e eu posso aplicar com outras pessoas. E aí a pessoa vai trabalhando com uma pessoa aqui, outra ali, já tem outros resultados que não se limitam apenas à vida daquela pessoa. E aí já começa a ver como funciona esses métodos. Aí a pessoa, de repente, nem usa só o método GTD, usa outra coisa também, vai experimentando. Ah, não funcionou comigo o método GTD, então vamos ver se funciona outra coisa, que eu também experimentei, vi que tem potencial. Vamos lá, aí, sabe? Daí, no nível referência, autoridades, especialista, a pessoa pega todas essas experiências e transforma em método, né? Uma metodologia própria, com uma abordagem exclusiva. E aqui não existe concorrência. Por quê? Se você criou algo exclusivo, não tem como ter concorrência. Sim, pode ter concorrência no sentido de aquela pessoa também leva fulano para o ponto que ele quer, né? O objetivo dele. Mas não com a sua abordagem, não da sua forma, do seu processo. E o processo é tão importante quanto o objetivo final. Porque se o processo não for prazeroso, não for... Ai, gente, é muito complicado, né? A gente perde a motivação, a gente perde, sabe, a vontade de fazer acontecer e no meio do caminho a gente desiste. Então, a pessoa que quer ser mais organizada, cuidar da sua rotina, se for por um processo muito rígido, muito complicado, muito complexo, a pessoa vai desistir no meio do caminho, vai chutar o balde. Então, de repente, a pessoa que está te acompanhando é porque ela se identifica com a maneira como você explica, com a maneira como você tem uma abordagem assim muito única, a forma, as pessoas inclusive falam para mim, você é muito leve na hora de explicar, na hora de trazer suas experiências, a forma de falar, a forma de ver o mundo mesmo, sabe? Porque tem a questão ali do minimalismo, né, do essencial. Enfim, aí eu tenho as minhas características que eu já tenho muito claro que são características que se sobressaem aqui na internet, e as pessoas, elas comentam isso. E aí uma pessoa que é mais expansiva, mais agitada, mais, sabe, vai se conectar com pessoas que são assim. Então, tem espaço para todo mundo, entende? E aí aqui, né, continuando, pode criar soluções prêmios, como mentorias em grupos, cursos mais aprofundados. E aí já, né, se torna reconhecida como referência naquele nicho, é fulana de tal, do nicho tal. E exemplos desse conteúdo seriam sempre mais voltados, assim, ao que ela oferece, né? E aí ela já tem, de repente, até um slogan que ela vai carregando. Por exemplo, criei um método de planejamento semanal que funciona para qualquer rotina, conheço o método tal.
o meu sistema de organização pessoal para manter a produtividade sem estresse. Então ela já se apropria daquilo. Ela traz muito do que ela acredita, do que ela vivenciou, do que funciona para ela, né? Os resultados dela, ela compartilha resultados. E aqui os produtos que ela tem a oferecer tem um valor agregado forte, né, por ela se destacar, não ter concorrência, e aí ela pode cobrar mais caro por isso. Porque a pessoa vai dizer, eu preciso do produto da fulana, porque não tem nada igual. Eu tenho certeza que vocês vão gostar deste livro que eu trouxe aqui como sugestão de leitura, que é o Mostre o Seu Trabalho, do Austin Kleon. É assim que se fala o nome dele. Ele mostra neste livro como a gente pode compartilhar a nossa jornada, e mesmo não sendo um especialista, né? Ficamos por aqui, mas eu vou dever para vocês um vídeo que eu vou detalhar melhor como foi a minha experiência vendendo algo que eu não me considerava especialista e ainda assim conquistando resultados com a venda desse produto. Como eu me posicionei, o que eu fiz para que eu pudesse vender, né, de forma que as pessoas conseguissem encontrar valor no que eu estava oferecendo, quais foram os meus erros, quais foram os meus acertos, e isso a gente vai ver aí no próximo vídeo, tá bom?